Um momento. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação Empresarial e Acadêmica. Esta é nossa penúltima aula, tá? Antes da prova. A prova, vocês sabem, já está agendada, o trabalho também, está tudo informado no grupo, tá? Então, se agilizem, ok? Porque é a última nota, falta muito pouco, tá? Hoje eu vou continuar o assunto, o tema, o conteúdo da última aula, que foi cartas, correspondências, documentos empresariais. Na última aula, quem esteve presente, a maioria de vocês estava presente, nós vimos aspectos de excelência da redação empresarial, não vou repetir aqui, tá? E abordamos, entre todos os documentos e correspondências empresariais, eu enfatizei aquele que vem a ser o principal. Principal porque é o mais comum, é aquele que vocês mais vão utilizar ao longo da carreira profissional, certamente, tá? Mas hoje, o que veremos hoje? Ainda veremos alguns princípios de excelência da redação empresarial, e veremos aqueles documentos que não vimos na última aula, ou seja, ata, relatório, memorando, ofício, etc. e tal, ok? E ainda temos um momento, mais para o final da aula, a gente vai ver outros exemplos de carta, tá? E aqui eu faço um comentário importante. Na última aula, eu apresentei modelos, tá? Por modelos, entendam, cartas em que vocês podem se inspirar para fazer boas cartas, tá? Para o trabalho e para a vida de vocês. Ali tem dois modelos, como vocês viram, um mais formal, um mais informal, tá? Então, são modelos, algo a se inspirar para seguir. As cartas que eu vou apresentar hoje para vocês, mais para o final da aula, como eu disse, são exemplos do mundo real, tá? E esses exemplos não necessariamente são modelos, porque eles contêm incongruências, erros mesmo, enfim. Então, é para a gente ver, porque a gente aprende com os erros e os acertos, né? Então, vou apresentar alguns pontos para vocês verem o que não fazer, outros para fazer também, e vocês ainda verão que, a despeito, ou seja, apesar de haver modelos, né, que eu apresentei para vocês na última aula, vocês verão que existe certa flexibilidade, ou seja, não existe um modelo único, uma forma única de escrever uma carta, tá? Então, a gente vai ver aqui variâncias, exemplos possíveis e tal, uns mais recomendados, outros menos recomendados, enfim, a gente vai comentando caso a caso, tudo bem? Então, muito bem, vou apresentar agora minha tela para vocês. Então, a partir de agora, vocês veem a minha tela, tá? E eu apresento a vocês agora o... Ué, achava que Ctrl L ficava inteiro. Seguinte, pessoal. O que eu vou mostrar para vocês a partir de agora? Esse conteúdo, cada um dessas páginas que eu vou apresentar a vocês, vocês têm acesso na íntegra no documento, um documento único que eu coloquei para vocês no Unifor Online, tá? Vocês podem acessar. Eu descrevi aquelas últimas mensagens que eu enviei para vocês no grupo, os documentos que eu adicionei por último lá, e esse é um dos últimos documentos. Isso aí, eu acho que você já vê a minha tela pequenininha, né? Mas foi retirado daqui, desse livro Português Esquematizado, Gramática, Interpretação de Texto, Redação Oficial, Redação Discursiva, de Agnaldo Martino, coordenado por Pedro Lenza. Tem direito, mas, vamos lá, vou ter que aceitar alguém que chegou aqui. Aumentou.
Saulo chegando. Bem-vindo, Saulo. Não é aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vocês vão encontrar esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês agora em 3 fontes, digamos assim. No Unifor Online, tá? Em um dos documentos que eu coloquei lá em material didático. Outra, vocês vão encontrar isso aí na apostila, que eu espero que vocês tenham comprado. Se vocês não quiserem estudar esses documentos pelo arquivo que eu coloquei no Unifor Online, vocês podem estudar pela apostila, porque está lá, ok? Ou, então, vocês podem adquirir o livro, tá? Esse livro está disponível na biblioteca. Bom, mas vocês não vão na biblioteca pegar esse livro. Então, acessem o arquivo lá no Unifor Online ou acessem de forma analógica a apostila que vocês têm e vocês verão essas páginas que eu vou apresentar para vocês agora. Muito bem. Então, aqui vocês sempre vão ver a primeira página é a página que explica o documento, tá? Que descreve a finalidade, enfim, os pormenores, os meandros desse documento. Em seguida, a gente tem um modelo de documento. E aqui a gente começa com ata, tá? O que é ata? Vamos lá. Sim. E, importante fazer essa ressalva, sempre que você quiser fazer uma pergunta, um comentário, abra o seu microfone e me interrompa, tá? Não tem problema me interromper, ok? E faça isso, por favor, falando, porque eu não estou vendo o que vocês escrevem. Então, opa, acho que alguém chegou. Amanda chegou. Muito bem. Bem-vinda, Amanda, e vamos lá. Então, primeiro documento, ata. Como diz aí, é um documento onde se registram de forma exata e metódica as ocorrências, resoluções, decisões de assembleias, reuniões ou sessões realizadas por comissões, conselhos, congregações, corporações ou outras entidades semelhantes, tá? A ata, entre todos os documentos que eu vou apresentar para vocês, é o mais formal de todos. Ele tem valor jurídico, né? Como está explicado aí, é um documento que registra uma reunião, né? Algo que foi tomado ali em assembleia, tá? Por exemplo, a criação de um novo setor da empresa, a discussão sobre uma nova campanha, enfim, é um documento que registra aquilo que foi discutido. Para quê? Para que aquela discussão oral não se perca, para aquelas palavras o vento não leve, né? Então fica tudo registrado em ata, que é esse documento, tá? No final, todos assinam essa ata, né, comprovando a veracidade das informações e, enfim, e aí essa ata, esse documento é registrada num livro especial, é o que se chama de lavrar a ata, né, é lançar num livro jurídico, né, e isso faz parte dos anais, enfim, da empresa, tudo bem? E como a gente vai ver aqui no... Vamos passar aqui, só um momento. Só um momento, vamos passar para a próxima página. Poxa vida. Pronto. Aqui é um modelo de ata, tá? E aqui, pessoal, não reinventem a roda, não criem nada novo, tá? No caso da ata, como se trata de um documento ultra formal, vocês devem seguir o cânone, ou seja, aquele modelo já estabelecido, já consagrado, inclusive o modelo da sua própria empresa, tá? Então, aqui, esse modelo de ata tem até uma diferençazinha. Normalmente, uma ata não tem margem de parágrafo, tá? E essa ata aqui tem margem de parágrafo, não é para ter. Então, por que não é para ter? Para evitar falsificação. Então, é escrito assim, texto corrido, não há entrelinhas, ou seja, em linhas entre parágrafos, né, um texto corrido mesmo, passa-se a limpo, e aí as pessoas assinam ao final, tá? Então, começa sempre assim, o título, né, ata da reunião tal, identificando o propósito, o objetivo da reunião, e começa desse jeitinho, aos 16 dias do mês de novembro
de 2019, às 10 horas e 30 minutos, desse jeitinho. No plenário tal, na sala tal, do edifício tal, no estado de São Paulo, realizou-se 8ª reunião, e aí descreve o propósito da reunião, quem estava na reunião, né, o que foi deliberado, debatido, decidido na reunião, tá? E, ao final, né, assim, incumbe-se uma pessoa da reunião para ser o ateiro, tá? Para escrever, para lavrar a ata. Então, essa pessoa vai fazer só isso. Pode ser um secretário, uma secretária, enfim, alguém incumbido dessa missão. Tudo bem? Então, isso é importante. Aqui só um detalhe, um parêntese, tá? Existem essas atas superformais, que, como eu disse, são lançadas num livro jurídico, né? E tem valor jurídico, legal, etc. E existem certas atas informais, né? O que seria isso? É uma reunião que não é assim de tanta gravidade, e aí é interessante que naquela reunião se incumba alguém de registrar o que foi decidido para depois enviar por e-mail, sabe, em tópicos, o que é que foi discutido, a moral da história da reunião, os passos a seguir por cada um e tal, isso é importante, tá? Então, isso, em geral, nas reuniões que eu participo, pelo menos nas reuniões que têm alguma importância, alguma pessoa fica ali incumbida de anotar os tópicos, tá? E mandar para todo mundo, para que todo mundo entenda, né? E surta o efeito desejado naquela reunião, tá? Que surta aquela atitude que é desejável, tá? Então, ata, a gente pode dizer que ata é só esse documento formal, ok? Eu chamei aqui de ata informal, mas por ata informal, talvez vocês podem chamar de relatório mesmo, tá? Um relatório da reunião. Eu acho que não é apropriado chamar de ata um documento que não siga esses pormenores, assim, de aos tantos dias do mês, do ano tal, assinado por todo mundo, lançado um livro e tal. Isso é ata, tá? Quando alguém registra uns pontos principais de alguma reunião de uma forma informal, manda por e-mail para as pessoas, o nome disso é relatório de reunião, apenas, tá? Então, é importante a gente estabelecer essa diferença, tudo bem? Pergunta aqui sobre ata. Digamos que haja um erro, tá? Se constate ali um erro, uma errata na ata. O que se faz? Após, né, todo mundo assinar, tal, enfim, se coloca um adendo num documento, um novo documento, e se escreve desse jeitinho que eu vou dizer, tá? Isso está escrito lá na página anterior. Em tempo, 2 pontos. Na linha 23, onde se lê 12 associados, leia-se 14 associados. Desse jeitinho, tá? Vocês não precisam reinventar a roda e escrever de outro jeito. Não, a errata, numa ata, se faz desse modo, ok? Em tempo, 2 pontos. Na linha tal, onde se lê tananã, vírgula, leia-se bererê, ok? Então, isso é ata. Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida sobre uma ata? Alguém já lavrou uma ata aqui? Alguém já foi um ateiro de reunião em alguma assembleia? Se quiser falar. Não, professor, mas quando eu fazia contrato de imóveis, quando eu cometia algum erro, eu colocava um em tempo. Sim, é isso. Isso vale para documentos jurídicos, legais, né, para identificar alguma errata, algum erro, coloca-se em tempo, 2 pontos, onde se lê, taranã, leia-se, taranã, ok? Muito bem observado, não reconheci a voz, essa voz foi de? Pode falar. Emília. Emília. Emília, professor. Ok, não, tudo bem, já devia conhecer sua voz, Emília. Tudo bem. Vamos lá, adelante. Circular, o que é uma circular, pessoal? É uma comunicação, vou dar um zoom aqui, uma comunicação empresarial dirigida a muitas pessoas, tá? Tem esse nome circular porque ela circula entre várias pessoas. Então, normalmente é uma comunicação
que não será dirigida a uma pessoa específica, pode ser a um grupo, tá? Ou pode ser dirigida a uma pessoa específica, mas ela tem de ser de conhecimento de todos, tá? Então, circular é o que está escrito aí, vou ler para vocês. Circular é toda comunicação reproduzida em cópias de igual teor e expedida a diferentes pessoas, órgãos ou entidades. Especificamente como documento, é mensagem endereçada simultaneamente a diversos destinatários para transmitir avisos, ordens ou instruções, tá? Um exemplo de circular, quando um aviso de feriado, vai emendar, não vai emendar, sabe? E aí se envia uma circular a todos os colaboradores, ou a todos os colaboradores daquele setor, e aí a circular, ela pode ser tanto online, tá? Digital, quanto pode ser física. E tanto online quanto física, pode se cobrar a rubrica da pessoa para a ciência, tá? Então, muitas circulares dizem, né, confirme recebimento, né, responda para confirmar recebimento, ou passe a sua rubrica, dê um visto, né, para confirmar que você está ciente sobre aquilo. E aí vocês veem um exemplo de circular. A circular pode seguir, inclusive, a papelaria, o modelo da empresa, tá? A empresa já pode ter um modelo fixo, né, de circular, tanto no caso online quanto físico, né? Então, circular número, o número da circular, para identificar, e aí a data dela, tá? E aí, senhor secretário, comunica a Vossa Excelência, aí comunica alguma coisa, atenciosamente, e aí segue o fecho. Vocês vão ver, pessoal, que aquela estrutura de itens que eu mostrei para vocês na última aula, aquela estrutura é comum a muitos documentos. Por exemplo, essa questão do vocativo, do senhor secretário, corpo do texto, atenciosamente, com assinatura, nome e cargo, vai se repetir em muitos documentos que vocês vão ver aqui, tá? Aqui, olha, a gente já vê uma diferenciação, tá? Vocês lembram que lá no meu modelo, que é o modelo, digamos, contemporâneo, usual, moderno, está de acordo com a redação ágil, né, intuitiva, aquele modelo que eu apresentei para vocês está diferente desse, em que a designação do destinatário está lá embaixo, no final da carta. Olha aí. Ao senhor, nome, cargo, nesta capital, né? Como é que eu fiz naquele modelo que eu mostrei para vocês? Eu coloquei isso lá em cima, né? Então, as duas formas são possíveis? São, tá? Qual é a mais usual? A mais usual, aquela que eu mais observo nos documentos que eu recebo diariamente, tá? É o que eu mostrei para vocês. O que eu mostrei para vocês, repito, é o que tem de mais contemporâneo, usual, ágil, intuitivo, que eu considero também a partir de uma revisão bibliográfica que eu fiz a respeito de cartas e documentos, ok? Mas é possível você colocar a designação do destinatário embaixo, lá embaixo da sua assinatura, tudo você coloca ao senhor, nome, cargo, enfim, tudo bem? Vamos lá. Adiante. Repito, qualquer dúvida, qualquer comentário, podem me interromper. Aqui vocês têm exemplo de e-mail, tá? E-mail, eu vou apresentar para vocês um modelo fora daqui, tá? Mas aqui vocês têm uma explicação, não tem um exemplo, mas tem a explicação do correio eletrônico, tá? Declaração. O que é uma declaração, pessoal? Declaração é um documento que atesta a ocorrência de um fato, tá? E aí não tem segredo. Se aqui, lá em cima, você vai colocar circular, para identificar que é uma circular, na declaração, a mesma coisa. Deixa eu dar um zoom aqui. Você vai colocar lá em cima o nome declaração, ok? Embaixo, você pode começar assim, desse jeito que eu vou falar. Do jeito que está escrito aí também. Declaro, vírgula, para os devidos fins, vírgula, que. E aí você declara. E aí normalmente vem, sei lá, o seu nome. José Martins Pereira, né? E aí declara, estudou ou estuda nesta instituição, na Universidade de Fortaleza, de tanto a tanto,
curso tal, matrícula tal, né? E aí, atenciosamente, aí você assina. Vamos ver o modelo. Ok? Vamos lá, vamos ver o modelo aqui. É só isso, tá? Simplicidade. Declaração, caixa alta lá em cima. Olha aí outra diferença, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. É bom a gente ver isso, pessoal, que não existe uma forma única, correta, possível, né? O que é que vocês estão vendo de diferente do meu modelo? No meu modelo, o que eu faço na minha declaração, eu coloco a data, ou seja, local e data, lá em cima, alinhado à direita. Aqui nesse modelo, vocês estão vendo embaixo, entre o texto e a assinatura. Pode, pode. É o que mais se observa por aí? Não. Né? O que eu mais observo é lá em cima, em cima mesmo da palavra declaração, alinhado à direita. Vez por outra, eu vejo também embaixo de declaração, antes do texto. Se houver alguma variação dessas, o documento não será invalidado, tá? Ele continua valendo. Mas é isso. Declaração, aí o exemplo diz, declaramos, aqui eu imagino que seja mais de uma pessoa assinando, né? Para os devidos fins, que fulano se submeteu às provas do concurso vestibular, realizado tal comissão, enfim, e aí cidade, local, ok, é isso aí. Lembrando que existe declaração e existe, por exemplo, certificado. São documentos parecidos, mas diferentes. O certificado, ele tem mais valor jurídico do que a declaração. O certificado, ele antecede, digamos assim, em termos de valor, um diploma, por exemplo, né? Então, por exemplo, falando academicamente, eu posso dar uma declaração de que um músico, né, o mediador do espaço cultural, desempenha aquela função, né, para a divisão de arte e cultura, tal, no período de tanto a tanto, ou até a presente data, enfim, posso dar uma declaração, um documento simples. Um certificado já é algo que pode exigir mais de uma assinatura, né, um papel especial, enfim, e acima do certificado ainda um diploma, tá? Aí é mais formal ainda, né? Então, por exemplo, muita gente que acaba de se formar para dar entrada, enfim, algum concurso que vai prestar, ou a um mestrado, enfim, precisa apresentar um diploma, né? Só que o diploma às vezes demora, e aí ele dá entrada num certificado. O certificado já atende, não tem aquele valor jurídico legal que tem o diploma, mas pelo menos corrobora, né, que aquela pessoa concluiu o curso, né, enfim, né, e abaixo do certificado tem o que a gente chama de declaração. Tudo bem? Vamos lá adiante. E aqui, pessoal, só um comentário rápido, tá? Esses documentos que eu estou apresentando para vocês, circular, declaração, é preferível que já exista e mesmo ata, é preferível que já exista um modelo fixo, padrão, né, da empresa, para quê? Para cada vez que se for fazer, não se tenha que, digamos, pensar criativamente como se faz, tal. Não, deixa a criatividade para outros âmbitos. Mas para esses documentos oficiais, enfim, é algo enfim, para atender os requisitos e pronto, e segue adiante, tá? A tal da criatividade, da redação, enfim, aquela pessoa que deslancha, tal, deixa isso para outras instâncias, tá? Para outros documentos. Esses documentos, declaração, circular, ata, é para vocês seguirem o modelo da empresa, tá? O modelo institucional. Se não existe um modelo, aí vem vocês para introduzir um modelo, né? Com base na objetividade, sobriedade, tá? Precisão, né? Clareza, enfim, é só vocês lembrarem daqueles pontos, daqueles critérios que eu mostrei para vocês na última aula, tá? Próximo, memorando. O que é um memorando, pessoal? Memorando é um tipo de comunicação interna. É um documento de comunicação entre setores, de um setor para outro, ou de uma matriz para uma filial, enfim.
é uma comunicação interna. É isso, basicamente é isso, né? É uma correspondência entre setores de uma mesma empresa. Repito, também pode ser seguir a papelaria da empresa, já pode ter um formato, né, de memorando. Deixe-me ver, alguém falou aqui? Só um momento. Ué, eu vi um barulhinho de que alguém falou, ou não? Ninguém falou? Então vou seguir, tá? Pelo menos não está aparecendo para mim nenhum texto aqui. Bom, então vamos seguir. Então, isso é um memorando, tá? Deixa eu ver exemplos. Eu acho que no próximo tem um exemplo de memorando. Vamos ver. Pronto, esse é um modelo de memorando. Lá em cima, vamos ver os tópicos de um memorando, tá? O memorando número tal, né? Vocês estão vendo aí, MEM, né? De memorando, número 119/DJ. A gente viu o que é isso, né? Número do memorando é o que a gente chama de índice. DJ pode ser departamento jurídico, tal, diretoria jurídica. Em 21 de maio de 2000, enfim, vocês veem que não tem local, né? Fortaleza 21, porque já se sabe que é um documento interno dentro da empresa. Então, achou-se que seria redundante. Estaria errado colocar Fortaleza 21? Não, não estaria errado, mas se é eminentemente um documento interno, já se sabe que é naquela cidade, né? Vamos lá. Ao senhor chefe do Departamento de Administração. Minha crítica aqui, eu acho que esse senhor chefe tem um nome, né? Eu colocaria o nome dele, o nome da pessoa, tá? Então, tem um foco pessoal. Assunto, aí coloca em negrito. Lembra que eu falei para vocês naqueles modelos de carta que você pode colocar o assunto, e aqui normalmente o assunto você destaca com itálico ou negrito, aqui ele colocou um negrito, né? E aí colocou a palavra assunto, poderia não ter também a palavra assunto, poderia só ter o assunto mesmo, administração, instalação e tal. E aqui ele estabeleceu esse memorando em tópicos, 1, 2, 3, 4. É obrigatório? Não, né? Isso aqui foi o modelo que se apresentou, não é, enfim, obrigatório. E depois vem o fecho, que é comum a praticamente todos os documentos, né? Atenciosamente ou atentamente, publica assinatura, né, que é o garrancho, o nome direitinho e cargo, tá? Então, é isso. É só isso que é um memorando, ok? Repito, a própria empresa já pode ter um formato padrão de memorando, pode fazer parte da papelaria da empresa ou não. Muito bem. Sabe o que é um exemplo de memorando? Protocolo. O protocolo é um tipo específico de memorando, é uma comunicação interna, normalmente um caderno, né? E aí já tem os textos fixos, né? De data, de, para, né? O que foi entregue. E o que é um protocolo? É um documento que atesta que algum ou um documento ou um objeto, enfim, um bem qualquer, né, foi entregue de um setor para outro setor. Então tem o que a gente chama de protocolo, que é um tipo de memorando. E aí se assina atestando, olha, esse documento foi entregue para você no dia tal, enfim, para não ficar dúvida. Porque depois se perde o documento, vamos checar o protocolo. Eu digo isso para o meu setor, tá? Ó, nada sai daqui sem protocolo, tá? Vocês entregam um documento, um contrato, qualquer coisa, protocolo. Leva junto o caderninho, assina, faz parte da burocracia interna da empresa. É algo necessário para organizar, para controlar as demandas, tudo bem? Principalmente numa empresa grande, como é o caso da Unifor, tá? Mas, lógico, se aplica a empresa pequena também. Ofício, muito bem. Vocês lembram que eu disse para vocês, pessoal, que ofício, a rigor, ou seja, originalmente, se você for um purista das palavras, se você for rigoroso com as palavras, ofício só se aplica a
comunicação oficial, ou seja, a comunicação dirigida a um ente público, um ente estatal, tá? E aí pode ser entre secretarias estatais, né, é um ofício, né, ou de um ente privado para um ente público, vai ser um ofício. Então, tudo que se destina ao ente estatal, ou aquele documento que sai do ente estatal e se destina a qualquer destinatário, né, será um ofício, tudo bem? Agora, o que acontece, né? Vulgarmente, né, chama-se de ofício qualquer carta, tá? Sabe aquelas cartas que eu mostrei para vocês lá na última aula, enfim, o usuário chama isso de ofício também. Mas eu queria só registrar aqui o que é o oficial, a linguagem oficial, ofício, só se aplica a documento que envolve algum ente estatal, alguma secretaria do governo, tá? Mas isso a gente não pode ignorar que usualmente se usa a palavra ofício para qualquer carta empresarial, comercial, enfim, tudo bem? E alguém falou, e eu vou ver aqui, não, foi a Pamela que entrou. Bem-vinda, Pamela. Ok, pessoal, então, isso é ofício, tá? Vamos lá para exemplo de ofício. E aí, e aqui cabe uma ressalva, um comentário importante. A linguagem comercial entre empresas privadas, ela tende a ser mais informal, mais direta, mais ágil, sabe? Quando a comunicação envolve algum ente estatal, essa comunicação tende a ser mais formal, sabe? Mais cheia de pormenores, digamos assim. E isso vocês percebem no modelo de ofício, tá? E aí tem lá em cima, né, o remetente, endereço postal, enfim, número do ofício, né? Aí do lado direito a data, né? Isso não varia. Pronto, vocês, olha aí, mais uma variância, tá? Vocês lembram lá atrás que eu mostrei para vocês que a designação do destinatário estava lá embaixo da assinatura. Aqui vocês já estão vendo em cima, tá? A Sua Excelência, o senhor, né? Deputado, nome do deputado, Câmara dos Deputados, CEP e tal, assunto, e aí o assunto, e aí embaixo, senhor deputado, né? Aqui já está bem parecido, está bem de acordo com o modelo que eu mostrei para vocês na última aula de carta formal. Vocês lembram, né? Lá em cima o timbre, embaixo o índice, né? Que diz qual é o número da carta, o ano e tal, o setor de onde sai, local e data, designação do destinatário, que seria esse, a Sua Excelência, o senhor, tal, assunto, e embaixo o que a gente chama de linha de atenção ou vocativo, tá? Que é o senhor deputado, e aí não precisa colocar o nome dele já está em cima. E aí vem o texto, tá? Vem o texto. Sempre no texto, vocês vão lembrar daquilo que eu falei na última aula, tá, pessoal? De objetividade, clareza, precisão, legibilidade, coerência, lembrem-se de tudo, naturalidade, tá? Lembrem-se desses pontos, né, que eu falei para vocês na última aula, tudo bem? E aí, por último, repito, esse final é igual para todos, tá? Se trata de alguma autoridade, digamos, política, vocês podem trocar o atenciosamente pelo respeitosamente, vocês lembram disso, né? Muito bem, mas o atenciosamente serve para qualquer caso, tá? É neutro. Na dúvida, metam atenciosamente ou atentamente, que passa bem. E aí vem assinatura, que é o seu garrancho, seu nome e seu cargo, tá? Muito bem. Adelante. Requerimento. Requerimento é mais comum também no mundo jurídico ou no mundo estatal, né? Requerimento é um pleito que você tem e que você encaminha para alguma secretaria de governo, por exemplo, mas pode ser uma empresa também. Normalmente
como eu disse, se aplica ao ente estatal, um requerimento. Então, vamos lá, um instrumento que serve para solicitar algo a uma autoridade do serviço público, pois o requerimento é a solicitação sob o amparo da lei, mesmo que suposto, tá? Não, na verdade, eu disse que requerimento se usa quase sempre para serviço público, pelo que diz aqui, é sempre, né? Então, considero que está aí. Tá, e aí, quando for o instrumento, quando você for requerer algo, mas algo que não seja necessariamente um ente público, você pode chamar de um pleito qualquer, de uma petição também, enfim. Vamos lá, então, sim, e aí tem esses termos que são fixos, tá? No final, nestes termos, pede deferimento, aguarda deferimento, espera deferimento, tá? Você escreve o seu pleito, aquilo que você quer, bererê, barará, lá embaixo, nestes termos, vírgula, aguarda, ou pede, ou espera deferimento. E aí vem assinatura, nome, enfim, aquele fecho que a gente viu lá no último, tudo bem? Então, isto é um requerimento. E aqui uma forma de requerimento. Senhor diretor da Escola Técnica de Comércio. Engraçado, Escola Técnica de Comércio, eu imagino que seja um ente privado, né? Estava dito que era só para ente público. Mas vamos lá. Seu nome, esse modelo, tá? Requerimento, como se trata de um documento jurídico, formal, repito, não reinvente a roda, não queira criar algo da sua cabeça. Crie conforme o modelo já estabelecido. E aí, que bom que vocês já têm esses modelos que eu estou passando para vocês, tá? Seu nome, né? O que você é, né? Aluna regularmente matriculada, requer certidão de vida escolar relativa ao primeiro e segundo semestre do referido curso. Aí, embaixo, nestes termos, pede deferimento, né? Deferimento é aprovação, tá? É a mesma coisa. E aqui, de novo, uma mudança, né? São Paulo, tá? O local e data colocaram para baixo. Podia estar em cima? Podia, não tinha nenhum problema. Embaixo, assinatura, ok? Tá claro, então, que é um requerimento, e aqui ele explica também a diferença entre requerimento e petição, tá? Muito bem. Por último, e eu acho que esse é o último mesmo, relatório, tá? Relatório, entre todos esses documentos que eu estou apresentando para vocês, é aquele que menos tem um formato fixo, tá? O relatório, por ser um documento mais extenso, é um documento que varia, né, de muito, assim, de propósito, não dá para dizer, é diferente de um requerimento, uma circular, um memorando, em que não tem muita variação de propósito, assim, normalmente se segue uma linguagem comum. O relatório não, o relatório é muito variável, né, então, em virtude disso, ele vai seguir um formato igualmente variável, tá? Mas tem algumas regras que vocês devem observar, que está dito aí. Relatório é uma descrição de algo que aconteceu, né? Para orientar uma ação futura, ok? Então, isso é um relatório. É um tipo de documento que talvez vocês tenham de fazer diariamente no trabalho de vocês, né? Eu, com muita frequência, eu faço relatórios, fiz hoje, por exemplo, né? Relatórios sobre, por exemplo, as atividades prestadas nessa semana no meu setor, né? E aí eu passo para uma instância superior para dizer aquilo que foi feito no meu setor. Isso é um relatório, né? Enfim, basicamente é isso, tá? E aí tem as partes de um relatório, né? E vamos ver aqui ainda a explicação, né? E aqui o modelo de relatório. Vamos aumentar aqui. Em cima, relatório, né? Normalmente eu coloco relatório. Relatório de quê? Relatório de atividades, enfim. Por exemplo, nessa quarentena, eu estou exigindo, né, de meus assistentes, por exemplo, que cuidam dos auditórios lá da Unifor, do teatro, enfim, que semanalmente, 2 vezes na semana, eles vão lá
e fazem um relatório, né, de como estão as condições do ambiente, né, em termos de mofo, de aparelho, etc. e tal, né? E aí eles me mandam relatórios sobre as condições das obras de arte também, né? A universidade está fechada, mas eles vão 2 vezes na semana, fazem uma inspeção, uma vistoria completa de ponta a ponta, e aí colocam no relatório se está tudo ok ou se demanda alguma providência. Isso é um relatório, tá? E aqui tem um modelo de relatório, enfim. De novo, esse São Paulo, Fortaleza, a data pode estar lá em cima, tá? Isso, pessoal. Com isso, encerramos, tá? Essa parte, ok? Não há aula. Queria mostrar para vocês, isso aqui que é interessante, tá? Isso aqui corrobora, endossa aquilo que eu mostrei para vocês na última aula. Pronto, abriu. Deixa eu aumentar. 5 pontos para chamar a atenção do seu leitor. Seguinte, essas 3 páginas que eu vou mostrar para vocês foram retiradas desse livro, não sei se vocês conseguem ver, se chama Leia Isto, a redação comercial que funciona. É um livro muito bom, e vocês encontram esse livro na biblioteca e encontram esse livro quase na íntegra na apostila de vocês, tá? Lamento por quem não comprou a apostila, porque agora tá difícil comprar a apostila, tá? Então, quem comprou a apostila vai encontrar esse livro na íntegra, lá. E aí eu destaquei 3 páginas desse livro, só para destacar alguns pontos que confirmam aquilo que eu falei na última aula, tá? Então, vamos lá. Aqui à esquerda, o ponto principal no início, o propósito do documento torna-se evidente de imediato. Olha, informação principal no começo. A gente vai ver isso nos exemplos de cartas que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Mas, olha, o texto de vocês não são Agatha Christie, vocês não são Arthur Conan Doyle, né, o escritor de Sherlock Holmes, então vocês não estão fazendo um romance, um suspense, enfim, então vocês devem entregar já a informação principal logo no começo, por algumas razões, e a primeira delas você não sabe se a pessoa vai ler o seu documento até o fim, tá? Então, quem lê um documento precisa saber do que se trata logo no começo. Então, ponto principal lá no começo, tá? Outra, palavras simples, elas são mais facilmente compreendidas. Você não escreve para impressionar, você escreve para ser entendido e para que aquilo surta algum efeito, né? Gere uma atitude. Então, você tem que ter um foco pessoal, escrever com simplicidade, o que não quer dizer escrever de forma vulgar ou rasteira, ou pedestre, enfim, né? Então, saibam dosar isso, né? Não é nem escrever difícil, nem escrever bonito, mas escrever de uma forma objetiva, inteligível, ou seja, que se entenda, né? E clara, obviamente, né? Então, vamos lá, frases curtas, elas são fáceis de processar. Já disse para vocês na última aula, tá? O maior índice de erros e o maior índice de incompreensões, ruídos no texto, são frases muito longas em que você não sabe onde meter um ponto final, tá? Então, em vez de escrever uma frase que não termina nunca, cheia de vírgula, cheia de conectivo, cheia de que, sabe? Não, cada ideia é uma frase, frases curtas. Às vezes 2 linhas, sabe? Uma frase, ponto. E aí continua. Quer dizer que não pode escrever frase longa? Pode, mas atenção, para escrever frase longa, cheia de orações intercaladas, cheia de apostos, enfim, você tem que ter muito domínio da escrita. Você tem que ter um domínio, vai lá, bastante razoável da escrita. Se você não é nenhum Machado de Assis, nenhum essa de Queiroz e tal, nenhum Shakespeare, prefiro as frases curtas, tá? Muito cuidado com frases longas, porque indubitavelmente vai se errar ou não se vai ser claro. Tudo bem? Vamos lá. Subtítulos descritivos. Eles permitem que você perceba os pontos principais de imediato. Isso é muito bom para relatório, tá? Textos longos,
vocês colocam isso que você pode chamar de subtítulos ou intertítulos, que são frases que você antecipa qual é o assunto sobre o qual vai se tratar ali, tá? Então, isso aí é muito interessante, o jornalismo usa muito isso. Eu não sei se vocês percebem, mas os jornais, as revistas, mesmo os sites, eles usam e abusam desses intertítulos ou subtítulos. Por quê? Porque hoje se escreve para um público que não lê, ou que lê cada vez menos. Então, se você pegar uma matéria para ler, eu acho que você vai ler o título, a retranca, que é aquele pequeno texto que tem embaixo, né, do título, que se chama subtítulo também, os intertítulos ou subtítulos descritivos que vão ali, o olho é alguma frase destacada no meio do texto, tá? Essa palavra olho, ela é do jargão jornalístico. E um infográfico, vai as figuras e a legenda das figuras. O texto que é bom, ninguém lê, tá? É raro. Então, para você ter a garantia de que a mensagem principal vai ser passada, utilize esses artifícios, tá? De informação principal no começo, títulos ou subtítulos ou intertítulos descritivos daquilo que tem ali, utilize imagem, legenda de imagem, enfim, infográficos, tal. Então, isso aí permite uma leitura proativa. A pessoa bate o olho, já sabe do que se trata, não precisa gastar 5, 10, 15 minutos para ler aquele texto. Tudo bem? Então, por último, diagramação livre e espaçosa, tá? Faz com que o seu texto se destaque. Então, não escreva o seu texto todo emendado, sabe? Não. Espaços em branco, pessoal. Ó, olhem nos meus olhos aqui. Usem espaços em branco nos seus textos, tá? Usem negritos, itálicos, diferenciações e tal. Isso vai ficar um texto mais legível, mais interessante de ler, ok? Agradável esteticamente, tá? Então, a beleza importa, a estética importa, tá? Então, lembre-se disso de escrever. Às vezes, eventualmente, você pode ficar muito atento ao conteúdo, ok, joia, muito bem, mas você negligencia a forma, né? Então, escolha uma letra que tenha contraste, né, com o papel. Por exemplo, sabe o que é algo terrível na hora de alguma comunicação dessas? Você escrever por cima de uma foto. Você tanto empata a vista da foto, quanto a leitura do seu texto não vai ser boa, porque ela vai estar sobre uma imagem, enfim, que não permite um contraste adequado, tá? Então, muita atenção com legibilidade, tudo bem? Vamos lá, adelante. 5 passos para escrever cartas curtas e persuasivas. E repete, começa com um bom cabeçalho, ele diz ao leitor instantaneamente, aqui se refere sua correspondência, né? Dê o seu recado no primeiro parágrafo, não enterre, né, a sua mensagem principal no final, seu leitor pode não chegar até lá. O corpo, vamos lá aqui para a esquerda, o corpo sustenta seu recado, é assim que você conclui seu argumento da maneira mais persuasiva, né? Utilize frases fortes, elas tornam sua carta incisiva, coloquial e fácil de compreender. E eu destacaria, vejam aqui esse último parágrafo do texto. Ele fala assim: aguardo o seu pronunciamento a respeito desta e espero que venhamos a trabalhar juntos. Obrigado mais uma vez por essa excelente oportunidade que nos deu, tá? Vocês percebem alguns itens aqui daquilo que eu falei na última aula, dos itens, né, de excelência da redação empresarial. Por exemplo, a gente tem a cortesia aqui no final. Olha, se você está propondo algo, né, se você quer contar com a boa vontade daquela pessoa, seja cortês, né? Diga favor, diga obrigado, enfim. É interessante isso, tá? E criar um bom relacionamento por meio da linguagem. E a frase anterior diz, aguarda o seu pronunciamento. Tem um modelo, pessoal, que é praticamente uma receita de bolo, tá? Você, como diz aí, coloca a mensagem principal, o que você quer no começo,
No segundo parágrafo, você explica, são os argumentos que justificam aquele seu pedido, e no final é uma frase para gerar uma atitude, tá? É a cacetada. Você diz o que quer, explica o que quer, e por último você dá cacetada. Olha, aguardo seu posicionamento, espero, enfim, contar com a sua parceria, enfim, algo para gerar uma atitude, um bom relacionamento, tudo bem? E, por último, o que diz aqui? Utilize uma diagramação livre e espaçosa, faz com que o seu texto se destaque e permite que você evidencie pontos importantes. De novo, tá? Alguém entrou aqui, Regiane. Bem-vinda, Regiane. Então, opa, ainda não é isso. Tá ok, pessoal? Por último, eu não vou ler isso aqui, tá? Mas é algo que até já foi dito. Dê o seu recado no primeiro parágrafo, não enterre no final. A mensagem é o que interessa. A mensagem logo na frente torna a leitura produtiva. Significado geral antes, detalhes depois, tá? Eu estou enfatizando isso aqui, não é redundância viciosa, não, tá? Às vezes, você repisar, ou seja, repetir o conteúdo, é para fixá-lo, tá? Então, eu estou insistindo com vocês aqui para mensagem principal no começo. Depois, pula uma linha, outro parágrafo. Os argumentos que explicam, que justificam aquilo que você diz, aquilo que você pede. Próximo parágrafo, salta uma linha, né? Dá um espaçamento no texto, faz o texto respirar, utiliza a folha inteira, tá? Por último, a cacetada. Olha, espero contar com a sua parceria, né? Vamos fazer acontecer, enfim, tá? E depois, atenciosamente, sua rubrica, seu nome, seu cargo. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai fazer ahorita? Agora a gente vai ver alguns exemplos de ofícios, tá? E eu vou, com a licença de vocês, parar a apresentação, tá? Aliás, não era parar a apresentação, não. Eu vou parar a gravação, porque eu vou apresentar alguns documentos. Eu escondi, né, com uma tarja, né, o remetente, todos os nomes de pessoas e tal, porque são, como eu disse, documentos reais. Mas, claro que, eventualmente, pode escapar alguma coisa. Então, não vou gravar, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.